Hoje nós vamos falar sobre o metabolismo bacteriano. Ao que se refere, né, à parte metabólica, né, o metabolismo bacteriano ele pode apresentar uma diversidade entre as espécies. Então, podemos dizer que as bactérias apresentam uma grande diversidade no seu metabolismo, dependendo da espécie a qual ela é representada, né, dependendo da espécie. Nós teremos bactérias que possuem a capacidade de obtenção de energia, mas essa capacidade está limitada a uma energia já presente em estruturas com energia convertida, né, em energia biológica. Então, nós teremos nesse grupo a denominação de heterótrofas, ou seja, elas precisam buscar no ambiente uma energia já metabolizada por outro ser, para então conseguir metabolizá-la. Ou seja, ele tem que buscar uma molécula que outra estrutura viva criou e utilizar essa estrutura, essa molécula, melhor dizendo, no seu metabolismo. Ele não consegue pegar uma energia do meio abiótico, do meio físico, e converter em energia biológica. Então, ele é qualificado como heterótrofo, os seres incapazes de converter energia física em energia biológica. Esses seres heterótrofos, eles são variados dentro do grupo das bactérias. Nós teremos, por exemplo, as bactérias qualificadas como anaeróbicas obrigatórias. O que significa isso? São bactérias heterótrofas que, ao obterem as moléculas de energia, como glicose, por exemplo, elas são incapazes de retirar toda a energia contida na glicose, porque elas não possuem algumas estruturas internas que auxiliam nesse processo. Sendo assim, elas vão abrir mão de uma condição metabólica chamada de anaerobiase ou fermentação. Elas retiram a energia da molécula, mas não conseguem retirar toda a energia dessa molécula e, consequentemente, elas criam um subproduto que ainda tem energia, tá? São exemplos de anaeróbicas, os bacilos tetânicos, por exemplo. O bacilo tetani, ele tem como característica a sua presença em locais de baixa concentração de oxigênio, uma vez que se trata de um grupo anaeróbico. E no caso de feridas, né, de ferimentos, muitas das vezes vocês devem ouvir as pessoas dizerem para usar alguns determinados medicamentos e deixar a ferida aberta. Por qual razão? Para inibir a proliferação de organismos anaeróbicos, ou seja, aqueles que sobrevivem somente na ausência do oxigênio, que não usam oxigênio no seu metabolismo. Em contrapartida a isso, existe um outro grupo de bactérias que são chamadas de anaeróbicas ou anaeróbias facultativas. Vocês bem devem saber que a palavra facultativa ela está relacionada a uma questão de poder ou não, né, de querer ou não. E no caso das anaeróbicas facultativas, são bactérias que conseguem realizar o processo da respiração aeróbica. No entanto, na ausência de oxigênio, elas realizam o processo fermentativo. Elas utilizam outras vias para a obtenção da sua energia. Um exemplo disso são as pseudomonas, que são bactérias que se encontram no solo e elas utilizam elementos nitrogenados do solo, moléculas nitrogenadas do solo, para poder realizar o processo de obtenção de energia dela. Existe um outro grupo de bactérias também, chamadas de metagênicas. Um exemplo disso são as bactérias de pântano, que usam o metano como um elemento que lhe vai propiciar na obtenção de energia. E temos bactérias chamadas de aeróbicas, ou seja, aquelas que utilizam o gás oxigênio no processo de quebra da glicose para a obtenção de energia. Ou seja, ela usa o que nós chamamos de via oxidativa da glicose para a obtenção de energia. Um exemplo disso são os risóbios. Os risóbios, nas aulas de ecologia, vocês devem se lembrar deles, associados a plantas da família das leguminosas, onde eles, além de realizarem seus metabólitos por
a obtenção de energia pela aerobiase, eles também conseguem tirar o nitrogênio da atmosfera e convertê-lo em nitrogênio orgânico para disponibilizar para as cadeias alimentares. No entanto, além das bactérias heterótrofas, nós também teremos a presença de bactérias autótrofas, ou seja, aquelas que conseguem utilizar de moléculas simples do ambiente para a produção de glicose e, consequentemente, utilizar essa glicose nas suas vias estruturais ou nas suas vias do metabolismo energético. E no caso das bactérias autótrofas, o primeiro grupo que nós vamos comentar são as bactérias fotossintetizantes. No que se refere à fotossíntese, vocês devem se lembrar da fotossíntese das plantas, né, dos vegetais. Mas as bactérias também podem ter vias fotossintetizantes. No caso das bactérias, elas têm uma pigmentação de clorofila, mas é uma clorofila diferenciada, é uma clorofila única, chamada de bacterioclorofila. Essa bacterioclorofila, ela ajuda no processo de obtenção da energia luminosa e usa essa energia luminosa para unir moléculas mais simples, assim como acontece na fotossíntese vegetal. No nosso exemplo aqui, você consegue observar a presença de duas moléculas de sulfeto que vão ser associadas a uma molécula de gás carbônico, não há. E na presença de luz, elas conseguem gerar um sacarídeo, que é o CH2O, que é a molécula, digamos, reduzida da glicose, que é C6H12O6. Além disso, ela vai liberar o enxofre, na forma de 2S, e a água para a atmosfera. Para o meio, melhor dizendo. O que nós observamos aqui é que algo parecido com o que é a fotossíntese, que na fotossíntese o que nós temos é a união da água com o dióxido de carbono, né, na presença de luz e a liberação de água e oxigênio, nós temos algo similar aqui. No entanto, não há liberação de oxigênio, sim de enxofre para a atmosfera. Mas da mesma maneira que na fotossíntese vegetal, nós temos o processo de obtenção da energia luminosa, o uso dessa energia luminosa para unir os carbonos da glicose e, então, a formulação dessa molécula para atender às demandas fisiológicas da bactéria. Então, é um tipo de fotossíntese, sim, no entanto, é uma fotossíntese bacteriana, nesse caso, de bactérias sulfurosas, que vão usar um sulfeto no lugar da água para realizar o processo e ter como resultado, diferentemente do que acontece com a fotossíntese vegetal, a produção de gás de enxofre, ao invés de gás oxigênio. Existe um outro grupo de bactérias chamadas de quimiosintetizantes. No processo de quimiossíntese, que é um processo realizado por um pequeno número de espécies de bactérias, não é algo muito comum, elas são capazes de sintetizar a glicose, né, os açúcares, que não necessariamente sejam uma glicose, a partir do uso do dióxido de carbono atmosférico e de uma energia do meio, mas uma energia vinda de uma reação inorgânica, da quebra de alguma molécula inorgânica. Só lembrando vocês, molécula orgânica é aquela provida de carbono. No caso, eles vão conseguir realizar o processo utilizando, para a formação dessa molécula orgânica, utilizando energias que vêm do meio inorgânico, ou seja, essa primeira molécula que está aí à sua frente, o 2NH3, ele pode ser oxidado, e aí ele gera o óxido nítrico, no caso, com a molécula de água e a liberação da energia. Isso vai acontecer num processo onde ela se autonutre, né, com uma energia produzida por ela mesma, só que a energia que ela utilizou para produzir essa molécula energética, ela não vem do Sol, ela vem da quebra de uma molécula inorgânica, que no nosso caso aqui é um nitrato. Esse nitrato, então, é quebrado, esse nitrato ele libera a energia que é captada pela célula e gera a conversão para uma molécula orgânica.